Telhas, tudo bem com vocês? Karina aqui novamente, trazendo conteúdos para você que está buscando expansão da consciência, que está buscando autodesenvolvimento, tá bom? E sobre o que nós vamos falar hoje? Centelha divina, faça perguntas. Você pode, você deve. Então, gente, a minha experiência com a minha centelha divina tem sido muito especial, porque a cada dia que passa eu sinto que nós estamos mais próximas, mais íntimas, e eu tenho buscado esse relacionamento, eu tenho buscado essa intimidade com o meu eu superior, eu tenho buscado manter a minha atenção, a minha concentração na minha divindade, em Deus dentro de mim, né? Por meio de meditações, por meio de momentos de silêncio, né? Tem alguns momentos do dia que eu me coloco em total silêncio e fecho meus olhos, faço uma concentração assim, em algo totalmente parado, vazio, para realmente esvaziar, né, a minha mente e conseguir me concentrar mais naquilo que é realmente importante, tá? E eu quero trazer aqui hoje neste vídeo duas experiências que eu tive com perguntas que eu fiz para minha centelha divina. A primeira pergunta que eu queria contar aqui para vocês que eu fiz, não foi a primeira pergunta, né? Mas é a primeira pergunta que eu vou passar para vocês. Há um tempinho atrás, um dia, uma tarde, né? Eu estava um pouco triste, um pouco chateada aquele dia, pensando sobre algumas coisas do passado, alguns erros que eu cometi. E aí eu pensei comigo, eu vou perguntar para minha centelha divina, vou fazer uma pergunta. E aí durante uma meditação, eu perguntei, centelha, me mostra onde foi que eu errei. Onde foi que eu me perdi, né? Por que eu perguntei dessa forma? Onde foi que eu me perdi? Porque naquele instante eu tinha assim uma ideia de que eu vinha num certo ritmo, que eu me sentia muito feliz, muito realizada. Que chegou um ponto da minha vida que não que eu não fosse mais feliz e realizada, mas eu sentia como se eu tivesse saído do meu rumo, como se eu tivesse saído do meu propósito de vida, da minha intenção de vida, né? E eu me sentia perdida nesse sentido, existencial mesmo. E claro que eu tenho os meus problemas como todo ser humano, né? As minhas questões para resolver, enfim. Mas a minha pergunta, onde foi que eu me perdi, era mais nesse sentido existencial, filosófico. Naquele momento eu sentia que eu já não sabia mais quem eu era, quem eu deveria ser, quem eu queria ser. E assim que eu fiz a pergunta, me veio a intuição. Sua criança interior. Eu ouvi essa frase vindo de dentro de mim, gente. A intuição é uma coisa difícil de se explicar, né? Porque ela não vem da mente, não é um pensamento. Ela vem assim do seu coração. Acho que é a forma de explicar que mais se aproxima, né? E aí, quando eu ouvi isso, sua criança interior, no mesmo instante, eu percebi, eu entendi o que isso queria dizer. Por quê? Eu me lembrei da criança que eu fui, né? Eu fui uma criança muito alegre, muito sorridente, extremamente brincalhona. Eu tinha muitos amiguinhos, minha casa sempre cheia de amigos. Eu comecei a ter essas lembranças, assim, trabalhinhos da escola, a gente se reunia na minha casa, minha mãe fazia lanches pra gente, sempre tinha no mínimo 5, 6 crianças na minha casa, porque eu gostava, e quando um amiguinho tinha dúvida, eu tinha um prazer tão grande de ajudar, sabe?
Quando era uma matéria, uma disciplina que meus amiguinhos tinham dificuldade, eu tinha um prazer tão grande de falar, não, pode deixar que eu faço. E eu sempre fui muito boa aluna, eu sempre fui muito estudiosa. Estudar, buscar conhecimento sempre foi, desde criança, realmente um prazer para mim. Eu nunca parei de estudar na minha vida, nunca. Eu tô sempre estudando alguma coisa. E atualmente estou estudando mecânica quântica. E aí começaram a vir essas memórias da minha infância, o quanto que eu brinquei. Eu brinquei tanto na minha infância. Tanto. Na rua, em frente às casas que eu morei, né? Com as crianças ali do bairro, com a vizinhança. Hoje em dia não tem mais isso quase, né? E aí, nossa, quando começaram a vir essas memórias da minha infância, que eu me dei conta, eu estava sorrindo, eu senti uma felicidade tão grande de me recordar da minha criança interior, porque ela não deixa de existir, né? A nossa criança está aqui dentro, né? Tá aqui viva na nossa mente, nas nossas memórias, no nosso coração, né? E aí eu comecei a pensar, será então que eu deveria resgatar atributos de quando eu era criança? E aí eu comecei a pensar que realmente depois de adulta, depois que eu perdi os meus pais, eu perdi boa parte dessas características que eu tinha, assim, quando eu era criança, no sentido, assim, eu me tornei uma pessoa muito séria, que quase não conversava, então eu comecei a perceber a vida de forma muito séria, né? Porque foi tudo muito doloroso, muito duro, muito difícil, e provavelmente porque naquele instante, quando eu estava passando por tudo aquilo, isso há muitos anos atrás, né? Quando aquilo se deparou com a minha criança interior, provavelmente, eu comecei a pensar, a entender, a achar que a vida não era tão alegre, que a vida exigia muita seriedade, muita disciplina, muita responsabilidade, né? E aí a minha criança interior foi ficando para trás, foi ficando para trás. Eu passei a ter cada vez menos amigos, me reuni cada vez menos com as pessoas, passei a me tornar uma pessoa mais reservada, né? Coisa que eu nunca tinha sido antes de tudo aquilo, né? Então, enfim, eu comecei a perceber, a me dar conta que eu permiti, né, por pura falta de entendimento, né, mas eu permiti que situações externas mudasse quem eu era, mudasse o meu comportamento. E realmente aquilo fez muito sentido para mim. Quando a minha centelha respondeu para mim, sua criança interior, eu entendi na hora, né? Que eu precisava limpar essas memórias, que aquilo não era o correto. Que a vida não tem que ser levada tão a sério. Que a vida pode e deve ser leve. Que eu deveria rir mais, sorrir mais, levar as coisas com mais leveza. Que tudo aquilo que eu havia passado de dificuldades, de dores, perdas, passou, né? Foi superado. E que é hora de resgatar a minha criança interior, né? E aí, sempre que a gente faz uma pergunta para nossa centelha, você vai ver, vai acontecer isso com você também. Vem sempre aquela voz, né, da mente. Ah, será que isso não é coisa da minha cabeça? Acho que eu tô imaginando isso. Bom, pensei isso também. Falei, acho que é coisa da minha cabeça. Mas fez sentido para mim. E aí fui levar meu filho no inglês, já tinha dado horário, era final de tarde, né? E aí, indo para a escolinha de inglês, eu quase atropelei um cachorrinho, um filhote. E graças a Deus não aconteceu nada, aí eu fiquei olhando aquele cachorrinho, um filhotinho branquinho. E como eu tinha acabado, né, de ter essa reflexão com a minha centelha, foi mais uma coisa que eu me lembrei. Quando eu era criança, eu era apaixonada por cachorros. Nossa, eu tive tanto cachorro, tanto. Na minha casa sempre tinha no mínimo 3 cachorros. Era muito cachorro.
Geralmente tinha um para cada irmão. Em casa nós somos em 4, né? Então geralmente tinha 4. Às vezes tinha 3. E eu tinha assim um verdadeiro amor por cachorrinhos. E foi mais uma coisa também que eu tirei da minha vida, né? Depois que eu comecei a trabalhar fora, depois que meus pais faleceram, eu tinha mais tempo para cuidar, enfim. Mas sempre me trouxe muita alegria, né? Eu amo cachorros, mas eu nunca tive. Depois que meus pais faleceram, eu tinha uma cachorrinha que faleceu e não arrumei mais. E me lembrei, assim que, né, aquele filhotinho passou por mim, eu pensei, né, tive essas lembranças da minha infância, e logo eu pensei, nossa, esse cachorro deve estar perdido. Tá, fui e levei meu filho. Na volta, mais um filhote, mais um cachorro no portão de uma vizinhança ali, de uma vizinha, raspando as patinhas no portão, e aquilo, eu não sei por que aquilo me chamou a atenção, uma coisa tão corriqueira, né? E eu pensei, nossa, acho que esse cachorro tá tentando entrar na casa, deve ser dali, né? Inclusive a casa de uma professora do meu filho do ano passado. E tá, fui pra casa, depois busquei meu filho, e no outro dia de manhã, estava meio chuvoso. Eu me lembro assim que parecia que ia chover. E aí eu tinha algumas peças de roupas para estender e eu falei, bom, vou colocar lá no fundo, que é cobertinho, se chover, né, não tem problema de molhar, enfim. Quando eu cheguei na área do fundo, eu tomei um baita susto. Porque eu olhei no cantinho, eu vi que tinha alguma coisa ali peludinha, parecia uma bola peluda. E eu cheguei perto e falei, gente, mas o que é isso? Era um cachorro. Era um filhote de cachorro no meu quintal. E, gente, a minha casa tem um muro super alto. O portão é de grade, fechadinho. E até hoje eu não sei como que esse cachorro entrou aqui no meu quintal. E aí que eu me dei conta que era a mesma cachorra que eu tinha visto tentando entrar no portão da vizinha, mas é uns 2 quarteirões da minha casa, né? E eu falei, nossa, será? Como que essa cachorra entrou aqui, gente? Porque ela não passa pelo portão, até hoje eu não sei. E aí eu pensei comigo, nossa, ela deve ter passado a noite aqui. Porque, né, ontem à noite, no dia anterior à noite eu tinha visto ela. Provavelmente ela já estava perdida e tentando entrar em alguma casa. E entrou justo na minha casa, gente, no dia seguinte que eu tinha conversado com a minha centelha divina. E aí, tomei as providências para devolver a cachorrinha, lógico, né? Coloquei no Facebook, consegui encontrar a dona, enfim. Depois que passou toda essa loucura, porque tanto tempo sem cachorro, não sabia nem o que fazer com a coitadinha. Saí correndo para comprar uma ração, alguma coisa para ela comer, né? Dei água, comida, cuidei dela. Até aparecer a dona, né, a proprietária da cachorrinha, e devolvi a cachorra e passei a tarde inteira atrás dessa cachorrinha. Atrás de comida, ela cheia de carrapicho, e eu fiquei com muita pena de deixar ela daquele jeito até chegar a doninha dela, né, que era uma criança, inclusive. Enfim, passei a tarde toda, então não tive tempo nem de pensar. Mas depois que a cachorrinha foi embora, que a moça veio buscar, eu encontrei a dona, e foi um final feliz, né? Para a Amora, ela se chama Amora, a cachorrinha. E eu passei a refletir. Eu pensei comigo, ela veio aqui em casa para confirmar o que a minha centelha divina me disse. Porque logo em seguida que eu ouvi, sou criança interior, e depois eu vi os cachorrinhos na rua e tal, eu fiquei pensando, acho que foi coisa da minha cabeça, né? E aí no dia seguinte apareceu essa cachorrinha aqui em casa. E cachorro, pra mim, é realmente uma lembrança muito forte da minha infância. É uma coisa que, assim, sempre que eu vejo um cachorro, me remete à minha infância, porque foi algo muito marcante na minha infância, né? Cachorrinhos. Eu sempre tive. E eu pegava geralmente de filhotinho. E mais uma pergunta que eu fiz para minha centelha divina e que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês é sobre arquétipos. Isso, eu
estava na época estudando sobre arquétipos, e aí durante os estudos eu vi que cada pessoa é regida por um arquétipo ou mais, né? Às vezes 2 arquétipos, 3 arquétipos. E eu quis muito saber quais eram os arquétipos que regiam a minha vida, né? Quais arquétipos estavam influenciando de forma mais marcante a minha vida. E eu tentei fazer isso sozinha, assim, descobrir sozinha, mas achei mais difícil, porque a gente acaba, assim, se influenciando, né? E eu resolvi perguntar para a centelha divina, né? E geralmente eu faço as perguntas para minha centelha divina durante meditações, né? Enquanto eu medito, eu pergunto. E eu perguntei. E assim que eu fiz a pergunta, né? Eu estava de olhos fechados, me veio uma cena. Eu vi uma cena. Não foi assim só uma imagem, foi uma cena, como se fosse uma cena de filme mesmo. Era um vale, muitas montanhas, um lugar muito bonito. E eu vi um índio de costas, um índio jovem de costas. E enquanto eu observava ali aquele índio, de repente apareceu uma águia enorme e pousou no ombro do índio, né? E na hora, gente, é uma sensação, quando você tem essas respostas, assim, quando você faz a pergunta para sua centelha e a sua pergunta é respondida, é uma sensação inexplicável, porque você sabe que aquela é a resposta, você sabe que é verdade. Então não dá para explicar, só você passando mesmo a experiência. E assim que aquela cena saiu, que eu abri os olhos, né, vem sempre aquela coisa, né, será que não foi coisa da minha cabeça? Será que eu tô imaginando isso? E, bom, me dei por satisfeita com a minha resposta, passou, esqueci. Comecei a pensar sobre isso, né, tentar trabalhar alguns pontos, né, e passou um tempo, já faz um tempo isso, mais de um mês. E esses dias, durante uma reprogramação mental que eu estava fazendo, eu me lembrei disso, dessa cena que eu vi e comecei a pensar sobre isso, né? Será que foi coisa da minha cabeça? Será que eu imaginei? E eu me lembro que eu estava com os fones de ouvido, né? E aí eu terminei a reprogramação, o áudio que eu estava ouvindo, tirei os fones e quando eu fui olhar no meu celular se tinha alguma mensagem, alguma coisa, porque eu ia tirar o fone e tal, eu vi que tinha um comentário de um seguidor, um inscrito aqui do canal. E assim que eu vi o comentário dele, a fotinha dele era de um índio. Eu tinha acabado de lembrar da cena do índio, né? Que a centelha me mandou. Era um índio olhando para trás. Ele não estava completamente de costas, mas ele estava olhando para trás. Um índio muito parecido com o que eu vi na minha intuição. E aí, quando eu entrei, né, no comentário dele para ver em qual vídeo ele comentou para eu poder responder, era justamente o vídeo sobre o arquétipo da águia. E aí, gente, quando eu vi que era o índio, né, o moço com a imagem do índio comentando no vídeo do arquétipo da águia, aí eu não tive dúvida. Naquela hora eu tive certeza que foi a centelha divina dizendo para mim, olha aqui, não foi coisa da sua cabeça. Eu estava falando com você, né? E daquele dia em diante eu não tive mais dúvida. Sempre que eu pergunto alguma coisa, eu já sei que não é mais coisa da minha cabeça, né? Que realmente a gente pode contar com a centelha divina para tudo, inclusive para fazer perguntas, né? E com essas duas experiências que eu tive aqui, eu gostaria que eu compartilhei com você, né? Para te incentivar a se conectar mais com a sua centelha, né? Conectar é a forma de falar, né? Porque você já está conectado a ela. Mas para você desenvolver um relacionamento mais estreito, mais íntimo com a sua centelha divina. E inclusive fazer perguntas que possam aí estar te preocupando, te deixando preocupado, inseguro, com medo, né? Tomar decisões. A centelha divina é você mesmo, né? É Deus dentro de você. Vocês são um só.
O que nos separa da centelha divina é só a nossa falta de consciência dela, né? Nós não estamos 100% conscientes de que nós temos uma centelha divina dentro de nós. Então isso causa um bloqueio, mas a conexão é eterna e contínua, né? Então era isso, gente, que eu queria compartilhar com vocês, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!